Olá, meu nome é Alessandra Marcolin, eu sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E o tema da aula de hoje é a infecção do trato urinário e eu falarei sobre o segundo módulo desse tema. Essa aula faz parte do conteúdo programático das disciplinas ministradas pelo Departamento de GO aos alunos do sexto ano médico. Nesse segundo módulo, eu falarei sobre os métodos laboratoriais diagnósticos de TU. Ao final desse módulo, os alunos deverão ser capazes de discutir métodos laboratoriais diagnósticos de TU, compreender os benefícios e limitações de cada um dos testes, da urina tipo 1, da uroanálise microscópica, do teste do nitrito e da estearase de leucócitos, da análise urinária pela coloração de Gram e da urocultura. E eles deverão entender a importância dos exames complementares adicionais diante de um diagnóstico de infecção do trato urinário. Bom, já ficou claro no módulo passado, é extremamente importante fazer o diagnóstico das infecções assintomáticas para instituir o tratamento o mais rápido possível, evitando assim as formas sintomáticas da doença, assim como as complicações maternas e perinatais que ocorrem nessas formas. Então é importante que façamos o rastreio dessa infecção em toda a grávida. O rastreio é universal. 98% das mulheres que desenvolvem uma infecção do trato urinário sintomática já possuíam bacteriúria sintomática no momento da concepção. Portanto, o rastreio universal deve ser realizado e o mais precoce possível. Se fizermos um rastreio baseado apenas na história clínica da paciente, identificaremos apenas 25% das pacientes que terão uma forma sintomática da doença. E quais seriam os principais fatores de risco? Pacientes que têm antecedentes de infecção do trato urinário, fora da gravidez ou nessa gestação, pacientes que têm outras doenças do trato urinário, especialmente a litíase e as malformações, aquelas mulheres que têm doenças endócrinas, e aqui destaque merece ser dado ao diabetes mellitus, as pacientes que têm hipertensão, as pacientes que são anêmicas e aquelas pacientes que fumam. Se fizermos um rastreio só com base nesses fatores de risco, identificaremos apenas 1/4 das mulheres que precisam ter um tratamento instituído durante o período gestacional. Quando então fazer esse rastreio universal? Como eu já adiantei para vocês no slide anterior, o mais precoce possível, na primeira consulta de pré-natal. Algumas instituições, os grandes colegiados, orientam que a gente repita a urocultura no 3º trimestre. E essa é uma conduta que já foi adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Em algumas pacientes com fatores de risco importantes, como aqueles citados anteriormente, alguns colégios preconizam que se repita a urocultura trimestralmente. Então, faremos urocultura trimestralmente nas mulheres diabéticas, nas mulheres anêmicas, nas mulheres com hipertensão, aquelas que têm malformações do trato urinário, que têm litíase, ou seja, qualquer um daqueles fatores de risco citados anteriormente. E qual é o exame ideal para se fazer o rastreio da bacteriúria sintomática? Vamos realizar esse rastreamento com urina de tipo 1. Não é um bom exame para essa finalidade, mesmo porque o achado de leucocitúria, hematúria, proteinúria e cilindros representam apenas que existe alguma doença do parênquima renal. Existe uma inflamação que nem sempre está relacionada à infecção. Portanto, são achados que não equivalem à bacteriúria. É um exame com alta taxa de falsos positivos, principalmente naquelas pacientes que fazem uma coleta inadequada ou que têm alguma infecção do trato genital. Portanto, não é um bom exame para ser utilizado no rastreio da bacteriúria sintomática. Vamos utilizar, então, a uroanálise microscópica. O que é esse exame? É a avaliação, por microscopia, de uma gota de urina em microscópio com lente seca, com aumento de 40 vezes. O achado de uma bactéria nessa gota de urina equivale ao achado de 100.000 unidades formadoras de colônia por ml em uma urocultura. É um método rápido e barato, mas ele tem um inconveniente, e é por isso que ele não é utilizado como um método isolado no rastreio da bacteriúria sintomática. É um método que tem uma baixa sensibilidade, portanto, ele deve ser utilizado apenas em associação a outros exames no rastreio dessa infecção. Vamos utilizar então testes rápidos bioquímicos. São aqueles testes nos quais existem fitas reagentes que são colocadas em contato com a urina por 60 segundos e, de acordo com a mudança dos reagentes naquela fita, a gente diz se um teste é positivo ou negativo para infecção. Esses testes têm uma elevada taxa de falsos positivos
Ele é extremamente operador dependente, ou seja, eu posso achar que um teste é mais ou menos escuro com relação a uma cor e isso variar com relação entre vários observadores. Eu posso ter coloração diferente nos meus reagentes quando eu tenho contaminação por infecção vaginal, quando eu tenho uma urina concentrada e por todos esses motivos é um método que pode ser utilizado, mas em associação a outros métodos de rastreio. Ele tem uma baixa sensibilidade e especificidade quando realizado isoladamente. Portanto, não é um teste ideal para o rastreio da bacteriúria sintomática. Um destes testes rápidos, um dos mais famosos, é o teste do nitrito. Em que se baseia esse teste? Que quando existe bactéria na urina, ela faz a redução de nitrato e nitrito. E quando o nitrito entra em contato com as aminas existentes na fita reagente, o local destinado às aminas fica cor-de-rosa, indicando a ação bacteriana. Um outro teste rápido que também é utilizado é o teste da estearase de leucócitos. Esse teste reflete a leucocitura existente naquela urina. A estearase de granulócitos é capaz de lisar o ácido existente na fita reagente, tornando o local desse ácido roxo, evidenciando, portanto, a presença de estearase de granulócitos e, portanto, identificando infecção. Aqui nós temos as fitas reagentes, como elas ocorrem na grande parte dos produtos comercializados. Nesse número 1 nós temos o teste da estearase de leucócitos. Vejam, quando um teste é positivo, ele adquire essa coloração arroxeada. E no número 2, nós temos o teste referente ao teste do nitrito. Quando ele é positivo, ele adquire essa coloração rosa. Portanto, vejam, são testes baseados em princípios colorimétricos, portanto, sujeitos a grandes variações interobservadores. Um outro teste que pode ser utilizado para o rastreio da bacteriúria sintomática é a coloração de Gram. É um dos melhores testes rápidos que existe no mercado, com elevada sensibilidade e especificidade. Mas ele é um teste caro, que depende de técnicos especializados, portanto, ele é pouco utilizado. Quando nós temos presentes na urina bactérias Gram positivas, nós temos essa coloração arroxeada do Gram. Quando nós temos bactérias Gram negativas presentes na urina, como por exemplo a Escherichia coli, nós temos esse resultado vermelho ou mais rosado da avaliação urinária pelo teste de Gram. Um outro método que pode ser utilizado para o rastreio da bacteriúria sintomática é a urocultura. E eu já adianto a vocês que a urocultura é o método de escolha para o rastreio da bacteriúria sintomática. É o método padrão ouro, com uma sensibilidade que chega a 80% a 95%. Também depende de profissional treinado, de um laboratório de qualidade, também tem um custo elevado, portanto tem algumas limitações. O resultado da urocultura demanda tempo. Eu tenho o resultado sobre a positividade da urina em 24 horas após a incubação do material e eu só tenho o resultado do antibiograma após 48 horas. Além disso, eu preciso que essa urina tenha um manejo adequado, tanto na sua coleta quanto no armazenamento e transporte, para que eu tenha um resultado bem próximo da realidade. Portanto, vejam que nenhum teste é desprovido de limitações, mas a urocultura ainda é o melhor teste para rastreio dessa forma de infecção. Aqui eu trago, nesse slide existe um quadro sobre o que é o manejo adequado da urina, para que tenhamos um resultado bastante confiável. É importante que a paciente, antes da coleta da urina, faça uma asepsia perineal rigorosa, que ela colha a urina do jato médio. Essa urina não pode ficar por mais de 15 minutos em transporte até o laboratório. Ela deve ser, quando ela não puder ser transportada para o laboratório, refrigerada por apenas 24 horas até 4 graus centígrados. Ela deve ser incubada no máximo em 24 horas. E em 24 horas eu já tenho o número de unidades formadoras de colônia. E entre 24 e 48 horas eu tenho o resultado do antibiograma. Portanto, é importante que eu espere esse resultado para instituir o tratamento nessa forma assintomática da doença. A pressa em se fazer o tratamento existe nas formas sintomáticas. Na forma sintomática, é importante que eu espere pelo antibiograma para instituir o tratamento mais adequado. E como interpretar o resultado de urocultura? Quando existe mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, é bem provável que exista infecção do trato urinário. Quando eu tenho entre 10 mil e 100 mil colônias,
é provável que exista infecção em 50% dos casos. Caso a contagem de unidades formadoras de colônia seja menor que 10 mil, em apenas 2% dos casos, eu realmente terei uma infecção do trato urinário. Se a urina foi coletada por meio de cateterismo vesical, mais de 10 mil unidades formadoras de colônia por ml já me dão o diagnóstico de infecção do trato urinário com uma alta probabilidade de certeza. Se a urina foi colhida por aspiração suprapúbica, qualquer número de bactéria na urocultura significa infecção do trato urinário. E esses dados com relação ao número de unidades formadoras de colônia diz respeito à interpretação da urocultura em caso de bacteriúria sintomática. Nos casos sintomáticos, a infecção deverá ser considerada com base na clínica da paciente e qualquer número de unidades formadoras de colônia por ml de urina na urocultura significará infecção do trato urinário. Mais uma vez, a clínica é soberana, é importante que isso fique claro. Então, esse fluxograma é colocado aqui nesse slide para nos orientar com relação ao tratamento, com relação a essas várias possibilidades, esses vários números de unidades formadoras de colônia. Como proceder para que possamos fazer o tratamento de forma adequada. Quando eu tenho uma urocultura com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, eu deverei repetir essa urocultura em uma semana. Repetindo esse resultado, eu tenho o diagnóstico de bacteriúria sintomática, que lembram que eu disse no primeiro módulo, que é um diagnóstico microbiológico. Caso eu tenha uma urocultura entre 10 mil e 100 mil unidades formadoras de colônia, eu repetirei essa urocultura também em uma semana. Se eu mantiver esse dado, esse número de colônias entre 10 mil e 100 mil unidades, eu preciso individualizar o caso. Em algumas pacientes, principalmente aquelas portadoras de fatores de risco, será interessante instituir tratamento. Em alguns casos, eu posso reconsiderá-lo e repetir essa urocultura em um futuro próximo. Quando eu tenho menos de 10 mil unidades formadoras de colônia por ml, eu farei apenas um segmento ambulatorial dessa paciente, repetindo as uroculturas, segundo preconizado pelos grandes colegiados, já dito anteriormente. Diante de um diagnóstico de infecção do trato urinário, é importante que façamos ultrassom de rins e vias urinárias. Vejam, esse não é um exame essencial para o diagnóstico, mas é um exame que auxilia em casos de infecções do trato urinário complicadas e resistentes a tratamento. É um método inócuo tanto para a mãe quanto para o feto, é um método rápido e barato. Tem uma elevada sensibilidade para o diagnóstico de litíase, de hidronefrose e de cistos ou malformações urinárias, mas tem uma baixa sensibilidade devido às modificações que ocorrem durante a gestação. Então é importante que quem faça o exame lembre dessas modificações fisiológicas porque passa o trato urinário, especialmente as dilatações do sistema coletor. Outros exames que devem ser solicitados diante de um diagnóstico de infecção do trato urinário são o hemograma, a ureia e a creatinina sérica. Mais uma vez, não são exames essenciais para o diagnóstico, mas são exames que nos auxiliam na investigação da agressividade do processo infeccioso no organismo daquela mulher. O hemograma, a contagem global e diferencial dos glóbulos brancos, permite avaliar o grau de resposta orgânica daquela paciente àquela infecção. A avaliação dos níveis séricos de ureia e creatinina também são importantes para se avaliar o grau de comprometimento renal. Claro, de uma maneira bastante grosseira, mas o suficiente para nos guiar nas condutas iniciais. Eu trago aqui um gráfico mostrando um trabalho que foi realizado no departamento, aqui na faculdade, o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, mostrando que em 50% dos casos, pacientes que tinham clínica de infecção do trato urinário, mais especificamente de pielonefrite, em 50% dos casos, essas mulheres tinham contagens globais normais de glóbulos brancos, tá? Com uma clínica exuberante. Em 42% dos casos, elas tinham mais de 15 mil, que representa o limite superior da normalidade de glóbulos brancos no período gestacional. E em apenas 7% dos casos, elas tinham mais de 25 mil glóbulos brancos, mostrando que, mesmo em infecções com clínica clássica e infecções graves como a pielonefrite, em até metade dos casos, os hemogramas podem ser normais, o que não exclui o diagnóstico dessa infecção. Cumpre destaque
nesse momento, falar um pouco sobre os métodos propedêuticos da litíase urinária durante o período gestacional. Em algumas situações, será necessária a realização da urografia excretora para aumentar a sensibilidade diagnóstica. Mesmo porque esse método é o método padrão ouro para o diagnóstico da litíase. Permite informar o número, o tamanho, a localização dos cálculos, assim como avaliar se existem massas, cistos ou estenoses do trato urinário. Fica apenas a informação de que são necessários cuidados para se reduzir a carga de radiação para esse feto. Então, é importante que quem vá fazer o exame saiba dos protocolos de redução de radiação em casos de gestação. Um outro exame que é de uso seguro na gravidez, que não substitui completamente a urografia excretora, mas pode ser utilizado em alguns casos, é a ressonância magnética, que, como eu já disse, tem um uso seguro na gestação, pois não utiliza radiação ionizante, mas tem um fator limitante, o custo principalmente. E ainda não é um exame bom para se visibilizar cálculos de cálcio. Portanto, em algumas pacientes, o diagnóstico não será preciso, mas é uma opção aí que fica para ser utilizada durante a gestação. Então, com esses slides, eu termino o segundo módulo, que diz respeito aos métodos diagnósticos da infecção do trato urinário. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e que assistam o terceiro módulo, que falará sobre o tratamento das infecções do trato urinário durante o período gestacional. Muito obrigada pela atenção de vocês.